Olá, eu sou Mônica do Despertar Sabedoria Intuitiva. Para você que chegou aqui a partir desse tema, aquilo que morre em mim, seja bem-vindo e bem-vinda. Espero que você goste, se for a primeira vez. E você que já é nosso seguidor, nossa seguidora, que curte, comenta sempre, compartilha, o meu muito obrigada. Isso faz com que o YouTube repasse para outras pessoas como um vídeo relevante, um tema relevante. Toda vez que tem um curtir ou um comentário. Então, o tema é sobre despertar, porque a nossa página, o nosso canal, é um canal que fala sobre autoajuda, autoconhecimento, autossabotagem, autoamor, empoderamento, trata de questões espirituais, claro, que somos um todo, trata também de ferramentas como a meditação, como temas e orações, como os oráculos, não com o intuito de prever futuro, mas para orientar, através dos arcanos maiores e menores, um autoconhecimento, porque às vezes aquela carta que cai com aquela característica, ela revela quem é você, de forma que você às vezes nem sabia denominar, ou alguém com quem você se relaciona. Então, assim, não é para tratar de religião que eu trago aqui. A prática é individual, o crescimento é individual. O despertar, não. O despertar é individual, mas para que a gente haja no coletivo. É a forma como nós nos relacionamos. É a forma como eu lhe respeito, como eu lhe amo, como eu lhe aceito. Com as minhas vulnerabilidades, as minhas imperfeições e percebendo em você aquilo que eu não gosto, as minhas imperfeições, vulnerabilidades e aquilo que eu considero ruim. Porque nada mais é o despertar do que um espelhamento. E sendo espelho, às vezes vai ser refletido o que eu vejo de você em bom, vejo de bom em você, é aquilo que eu também tenho em mim e vice-versa, porque se trata de relação de mão dupla. E é muito interessante falar sobre isto. Mas o que é que isso tem a ver com aquilo que morre em mim? Eu quero dizer que o despertar espiritual é algo inevitável, porque já é algo que acontece com cada um, porque é aquilo que a nossa alma busca. Quando a gente até inconsciente ou no nosso silêncio, nossa cama, dormindo, a gente em algum momento pede a Deus, ao universo, ao anjo da guarda, um socorro. E ali vem de forma amorosa. Muitas vezes o despertar espiritual ele surge a partir de uma grande perda, já falei isso, mas é sempre bom retomar. A partir de uma perda, a partir de uma desilusão amorosa, a partir de uma traição de um amigo, amiga, que não era amigo, né? Se traiu, não era. Mas sem julgamento nenhum, aí o nosso intuito aqui não é julgar, é trazer à tona que o despertar é um espelho e é algo em nós que gostamos ou não. Não escolhemos a forma como nós vamos despertar, mas precisamos passar por ele quando ele bate a nossa porta. O segundo ponto é que só desperta quem já está acordado. As pessoas acham assim, é preciso que despertemos do sono profundo. Não, o sono profundo, a pessoa está completamente inerte em relação às questões de como ela se relaciona com ela, com o mundo e com o outro. Toca o louco e não está nem aí para regras, para diretrizes, para direitos e deveres, não. Esse está totalmente adormecido. Agora, quando a gente desperta, é porque a gente já acordou. E muitas vezes a gente acorda e aí fica sentado na beira da cama, ainda sonolento, sem saber o que fazer, sem entender as coisas. Às vezes tem pessoas que despertam após um café. Aquele estalo, diz, agora minha mente está aberta para
absorver o dia. Já com o despertar da espiritualidade, é alguém que já busca, que já tem uma fé, que já traz um ensinamento, virtudes e valores desde pequeno em casa, mas segue piamente aquilo ali, e só aquilo ali é o que importa. Dificilmente quer se relacionar ou encontrar pessoas que sejam divergentes no modo de tratar o sagrado. Tem pessoas que não querem se relacionar, nem amizade com alguém que siga um caminho de fé diferente. Ou nem de fé, um caminho de se relacionar com o sagrado diferente da sua prática. E muitas vezes esse despertar vem porque o universo precisa de todo o seu conhecimento que você tem naquela prática, para que você abra a mente, amplie, absorva outras histórias de vida através das relações, e ali um possa interagir com o outro, seja no trabalho, na família, onde você mora, no entorno, na sua academia, para que você seja luz e leve esta luz. Uns chamam de aura, outros chamam de energia, para que você seja essa luz e leve para o outro. Então, com isso, nesse despertar, surgem alguns desafios nas nossas vidas. Não é uma coisa deliberada, digo, eu quero despertar, eu agora vou despertar. E bato na minha cabeça e digo, acorda, Mônica. Não é algo que vem de fora para dentro. E eu falo isso às pessoas. Como assim? Eu vou à missa, eu absorvo a leitura, os evangelhos, os cânticos, de fora para dentro. Se eu não interiorizar, a prática não vai ressoar, não vai bater e voltar para o outro. Fica aqui ou nem chega, mecanicamente. Não estou dizendo que quando nós estamos na missa, agimos assim. Eu estou falando que é para vir de fora, eu sorver aquele momento, aquela leitura, aquela prática, e depois disto, eu preciso ressignificar e lançar de novo para o outro. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós nos fechamos em nosso conhecimento, temos medo de dizer o que foi que eu senti com aquela palavra lida ou com aquela música e me fecho e não levo para ninguém. Não é isto. Ou outro exemplo é, eu não frequento igrejas católicas, nem cultos cristãos, mas frequento, um exemplo, um centro que trata da doutrina espírita, um exemplo. Lá, você de fora para dentro recebe um passe, de fora para dentro você ouve uma palestra, de fora para dentro você ouve uma música e uma oração. Se não tiver com o peito aberto, receber aquilo e depois emanar de novo, não houve o despertar. Outra prática, se inclina para as religiões de matrizes africanas, ótimo. Vai visitar centros, terreiros, como é que a gente chama? Rodas dinâmicas das práticas de matrizes africanas. Se entende com aquilo, se identifica com aquilo, vai e faz as práticas, mas se dentro de você não houver uma transformação, não houve o despertar. E aí é que eu falo, despertar é uma transformação inquietante, ela surge a partir de uma inquietação, e que esta inquietação nos traz grandes desafios, sobretudo mudança de rota,
mudança de pensamento, quebra de crenças limitantes, tolerância, trabalhar muito com autoconsciência e introspecção, reflexão, fazer um movimento inverso. Não é eu mudar a minha prática religiosa, não é eu deixar de seguir a missa, não é você deixar de seguir a doutrina espírita, não é você deixar de seguir o centro que você comunga, mas é você fazer um movimento de introspecção, de momento presente, se perceber como esse sujeito que atua nessa sociedade, nessa comunidade, e fazer um movimento de dentro para fora. Mas você só consegue, a gente só consegue fazer esse movimento a partir do momento que a gente busca profundamente um autoconhecimento. E aí é que está o problema, porque quando a gente se bate com a parte nossa que eu gosto, bacana, mas quando a gente se depara com aquilo que eu vejo refletir no outro, que me derruba, a minha sombra, aí é que vem o desafio. Vou citar aqui um trecho daquilo que morre em mim, no caso, Paulo de Tarso, que todo mundo sabe que perseguiu cristãos, que tinha sua fé enraizada, judeu, convicto, zeloso das leis, entendido, inteligentíssimo, mas ele usou todo o seu conhecimento, ele usava somente para criticar e perseguir os outros, apontando dedos. Apontava dedos, porque ele era tão inteligente, tão egóico, tão vaidoso, que ele achava que ele era a verdade absoluta. E veio num período em que Jesus Cristo já tinha passado por este plano, e ele criticou. E aí, numa carta, um trecho bem bacana, que ele já convertido, quando ele caiu do cavalo, precisou da torre dele cair do cavalo, e Cristo de frente para ele perguntar por que me persegue. Aí ele faz uma carta destinada a Efésios, né, a Ásia Menor, onde era a Turquia, e diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, vocês foram ensinados a se despojar dos enganos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, de modo e imagem e semelhança de Deus. Termina dizendo militante de Deus. É deixar ir, fecha aspas, né? Deixar ir e não se opor ao processo espiritual a qual nós somos chamados no despertar. Mesmo sofrendo grande interferência do ego, porque quando a gente se depara com o convite do universo, de Deus, da criação, quando é chamado do Espírito Santo, do seu anjo da guarda, seja lá aquele que lhe chamou, ser de luz, e você fica inquietado, se é que eu estou conseguindo me tornar clara, a única coisa que a gente faz é absorver e diminuir o nosso ego, baixar a nossa bola, porque nós não somos a verdade absoluta. Deus é a verdade, Deus é a luz, e nós somos instrumentos aqui. Podemos fazer algo grandioso e ainda maior que Ele, como o nosso Senhor disse. Então, é de forma, a partir de perdas, a partir de decepções, a partir de um grande luto, a partir de um encontro com uma pessoa destinada. Às vezes as pessoas entram ali 1 minuto em sua vida, 10 minutos, ou uma noite, e conseguem transformar a sua vida e despertar você. Por que eu me bati com essa pessoa agora? Porque eu estive no hospital durante tanto tempo cuidando de uma pessoa. O que é que Deus quer de mim com esta missão?
É uma pergunta que todo mundo faz e ali chega a resposta. Para que a gente saia da escuridão da nossa alma, para que a gente pegue o nosso lado sombra, que está refletido no outro, e a gente trabalhe esse lado sombra de tal forma que a gente passe a se aceitar e a se perdoar. Às vezes vem gatilhos terríveis, às vezes o outro espelha gatilhos e comportamentos que você já tinha deixado guardado. Por que vem os gatilhos? Para que você se perdoe. Antes de tudo, perdoe algum trauma na sua infância, alguém que lhe fez mal, alguém que lhe abusou, alguém que lhe manipulou, alguém que fez algo terrível com você. E nós somos tudo isso. Então, são muitos os desafios no despertar espiritual. Muitos os desafios, já falei. É uma correnteza. A gente passa por um rio, por um grande canyon, nessa jornada. Tem momentos de tranquilidade, mas também tem momentos de caos. Tem momentos de tristeza, mas também tem momentos de alegria e gratidão pela oportunidade da gente se conhecer. Eu já ouvi várias pessoas falarem assim: eu não acredito em autoconhecimento e autoajuda. Cuidado, porque se você não buscar dentro de você a ajuda necessária, não vai ser ninguém que vai tirar você do limbo, do fosso, do fundo do poço. A flor de lótus, flor de lis, a flor nasce no lodo. E a gente precisa renascer desse lodo. Tem uma coisa interessante. O despertar, ele nos traz a autoconsciência, reflexão, também momentos de introspecção, centramento, escolhas conscientes e amadurecimento. Eu vejo jovens, pessoas jovens, 20 e poucos anos, no nível de despertar. Eu sigo tantos aqui no YouTube. Cadu Caçaú, Guru Kalu, tanta gente bacana. O Portal da Espiritualidade de Claudinho, tantas pessoas rapazes jovens com um conhecimento, e aquilo ali é a espiritualidade agindo fortemente. E uma vez me perguntaram: Mônica, o que é espiritualidade? Você não pratica a sua fé dentro de tal prática? Eu digo sim. A espiritualidade é somente a forma como eu encaro isto e a forma como eu me relaciono com o sagrado, o meu e o seu, que no fim vem da mesma centelha. Porque se é sagrado, ninguém vai dizer que o mal é sagrado, não. É amaldiçoado o mal. Mas tudo que é feito para o bem é sagrado. E que se você clama ao Deus, para mim, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a centelha divina, o Criador, o Senhor do Universo, entende? É uma necessidade falar sobre isto, para a gente focar no momento presente, praticar o momento hoje, crescer, evoluir, amar incondicionalmente, trabalhar mais a empatia, buscar desenvolver esse altruísmo que está dentro de nós, como nós nascemos puro como uma criança, retomar essa conexão com nossa alma, com nosso Deus, com a forma como a gente se relaciona com Ele, para que volte para o universo, para o mundo, todo esse amor que também é emanado de lá para cá. Então, eu digo isso a vocês, é um propósito. O despertar espiritual é um propósito, um chamado de crescimento da alma. E quando eu trago aqui no despertar espiritual a sabedoria intuitiva, é uma forma de tratar, de ajudar pessoas com esse autodescoberta, autoconhecimento, não com prática religiosa. Prática religiosa é individual. Não vou induzir ninguém a frequentar nada. Agora, como ferramenta de autodescoberta que ajuda, a gente pode falar sobre cristais, sobre alinhamento de chakras, sobre a oração do terço, sobre ouvir um mantra, sobre ouvir um louvor,
sobre fazer uma oração, como foi feita ontem, eu fiz na intenção de São Jorge, Arcanjo Miguel. Práticas terapêuticas de autoconhecimento, eu uso os oráculos, não para trazer o futuro de ninguém, que ninguém tem esse poder. A prática com a ferramenta do oráculo é para uma autodescoberta, para direcionamento e aconselhamento e dar uma advertência. Quando você se identifica com aquela carta que às vezes surge, um arcano maior, é a intervenção de Deus, do universo, da criação. O arcano menor são as suas atitudes. Então, como uma terapeuta integrativa, eu tenho um propósito, um trabalho. E sobre trabalho ninguém pode questionar. Trabalho é trabalho. A prática e a técnica que cada um usa, o que foi chamado, é esta. Então é sobre isto, é sair da escuridão, é entrar na luz. Nós precisamos ter mais compaixão, usar nossa intuição, ser mais receptivos com o outro. A gente precisa perceber o outro em toda a sua integridade e integralidade. Eu não posso julgar a ação do outro em relação a mim, porque é a ação dela ou dele. Agora eu posso sim pensar como é que eu reajo a isto. Então, quando a gente se descobre, se conhece, quando a gente se trata, quando a gente passa a buscar a cura para os nossos traumas, nossos medos, nossas perdas, a gente para de culpar o outro, a gente para de perseguir, a gente para de mendigar amor, mesmo amando. Porque o que tem que ser, vai ser. Quando a gente tem alguém que morre, a gente arranca aquele amor do coração? Não, só ressignifica o amor. Da mesma forma, a gente precisa aprender a ressignificar as pessoas que saem de nossas vidas, mesmo amando. Mesmo amando. Então, despertar é isto, é ficar atento, atenta às desilusões amorosas, porque amorosas onde implica amor. Amor eros, amor filia, amor ágape, todos os tipos de amor. Aqui a gente precisa, a essas desilusões, aprender com elas, nos questionando o que é que eu preciso crescer com este episódio em minha vida. A conversa é sobre isto. Claro que é um tema que envolve muitas situações. Quando você é chamado a despertar, você tem um propósito, um trabalho, um propósito de alma a cumprir. Você precisa partilhar, mesmo que as pessoas não gostem, não acreditem, não sigam. Se ressoar o que eu estou trazendo aqui para uma pessoa, já está valendo. Se uma pessoa só curtir, já valeu. Entende? Independente do que você vai ouvir de familiar, de parente, de amigo, de colega de trabalho, da comunidade que você segue. Se de repente você sempre foi de matriz africana, você quiser falar um pouco sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre Paulo, sobre Jesus, sobre Isaías, sobre Joel, sobre Oxalá, Oxóssi, não se importe, porque é o seu coração que está fazendo o que precisa ser feito. Falar do amor, que é a linguagem universal, onde todas as religiões deveriam se centrar. Se há julgamento, se há crítica, tenha certeza que alguém está se espelhando naquilo que você está fazendo e não tem coragem de fazer. É sobre isto, o despertar. Ele liga fios que a gente não consegue ver no universo e energias. É um momento de bastante questionamento.
de conexão com diversas formas e pessoas. Dói, é sofrido, é um caminhar muitas vezes solitário, é um caminhar de introspecção, mas também de muita alegria, porque você se sente livre. É um caminhar solitário, muitas vezes. Um caminhar de incompreensão, muitas vezes. Mas faz parte. Quantas vezes Jesus precisou subir a montanha, ficar sozinho, pedir assim aos outros, orem por mim, encontrava os outros dormindo. É por aí. Ele não tem nada que a gente passe aqui que Jesus não tenha passado. Ele experimentou de todas as situações. E ele é o meu espelho e sei que é o de muitas pessoas. Então, queridos e queridas, eu só agradeço e digo, se você está de forma consciente percebendo que o universo está lhe convidando para desvendar esse mistério, que é um mistério, eu digo, diante do mistério não questione, siga, deixe fluir, abra seu coração de forma confiante, peça ajuda a seu anjo da guarda, que você vai ter respostas. Eu vou tentar, de vez em quando, trazer um pouco, podem deixar nos comentários se desejam ouvir mais e o que é que vocês querem saber, de forma bem leve, sem apontar dedos, trazer isto. Aquilo que morre em mim é algo que não me cabe mais, só para que o novo venha para todo mundo. Gratidão a Deus, ao universo, ao meu Jesus, ao Espírito Santo, meu anjo da guarda, e a você que se conectou aqui. Um abraço, gratidão.